O ministro Dias Toffoli do STF suspendeu uma multa de mais de 10 bilhões do grupo JIF dos irmãos Joesley e Wesley Batista. Essa multa se tratava de um acordo de leniência feita nos processos da Operação Lava Jato. Aí você poderia pensar, nossa, mas o advogado desse grupo é muito bom, conseguiu uma suspensão de uma multa de mais de 10 bilhões. Pois é, sabe quem é a advogada do grupo JIF? A doutora Roberta Rangel. Sabe quem é a doutora Roberta Rangel? A esposa do ministro Dias Toffoli. Pois é, o ministro julgou uma ação do cliente da sua esposa e então suspendeu essa cobrança de uma multa de mais de 10 bilhões. Mas será que pode isso? Isso não seria injusto? Um juiz julgar uma ação da sua própria esposa, no caso do cliente da sua própria esposa? Não é de se esperar que nesse tipo de caso tenha uma certa imparcialidade? Imagine uma ação onde tem duas partes diversas e uma está sendo representada pelo advogado que é esposa ou esposo do juiz ou da juíza. E é baseado nisso que o Código Civil e o Penal também, mas o Código Civil determinou de forma muito clara que nesse tipo de situação um juiz ele é impedido e até suspeito de julgar as ações onde o seu cônjuge funciona como advogado e representante de uma das partes. Veja o que diz o artigo. Essa lei de 2015 já repetiu uma lei anterior, mas essa regra foi modificada recentemente. Como uma das primeiras medidas do ministro Zanin do STF, ele julgou uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava justamente esse artigo. Essa ação dizia que não era justo esse tipo de situação, que juízes deveriam sim ter o direito de julgar as ações de pessoas que eram representadas pelos maridos e esposas dos juízes que estavam julgando o processo. E o ministro Zanin decidiu que isso é válido sim. Então, essa lei era inconstitucional e os juízes poderiam julgar as ações que os seus maridos e esposas funcionavam como advogado. O argumento do ministro é que é comum que escritórios de advocacia possuam centenas e até milhares de clientes, e isso tornaria impossível para o magistrado descobrir se a pessoa que ele está julgando é ou não cliente do escritório do seu cônjuge. E essa regra ainda impede que parentes de juízes consigam ser contratados por grandes escritórios de advocacia, porque uma vez eles fazendo parte do quadro de empregados ou sócios desse escritório, todas as ações que tramitarem perante o juiz não poderiam ser julgadas por ele, o que traria um grande prejuízo ao escritório. Isso significaria uma afronta aos princípios constitucionais da liberdade de iniciativa e ao direito ao trabalho e à subsistência, já que esses advogados, parentes de juízes, teriam dificuldade em exercer sua profissão. O ministro também ressalta que essa lei ela afronta o princípio da isonomia na Constituição, porque esse impedimento não existe para advogados públicos, apenas para os advogados privados. Então não há impedimento para um defensor público, ou um procurador e um promotor, de atuar no mesmo processo em que o seu cônjuge juiz está julgando, mas já para os advogados privados, sim. Então a partir deste momento, o STF poderia julgar sim as ações dos seus cônjuges. Então a decisão do ministro Toffoli está tecnicamente correta, ainda que literalmente contrária à lei. Mas qual é a sua opinião? Você acha que nesse tipo de situação tem como existir ainda imparcialidade? Você não vê problema nenhum em ser julgado por uma ação onde o advogado da outra parte é marido ou esposa da pessoa que vai julgar o seu processo? Me conte aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, clique no curtir e considere se inscrever no canal.